Então, vamos lá. Bom dia mais uma vez. Não sei para qual dos vídeos que eu fiz que vai para o canal nessa terça-feira, mas esse é o segundo, beleza? Vamos que vamos. Já deixa o like no canal, se inscreve, já deixa o like no vídeo, já comenta. Enfim, vocês já sabem o procedimento, né? E espero que seja um novo conteúdo aí, que seja um conteúdo agregado positivamente nas vidas de vocês. Sem mais delongas, onde foram as suas ordens, mano? Na EuroSD, Pera CHFJPY, aí, EuroSD foi a primeira, CHFJ foi a segunda, CHFJPY a segunda, terceira, KJPY, KJPY, quarta, aí eu voltei para CHFJPY CHFJPY e a e a quinta, última foi na EuroJPY. EuroJPY. Tá, pra quem... Esse aqui é um exercício para hesitação. Nosso aluno em questão aqui, o problema dele é o seguinte, ele é um bunda mole, isso mesmo. Ele vê o ponto de entrada e não entra, e quando ele deixa passar alguns gains, ele fala, eu tô brabo, aonde que eu entrar, emocionalmente ele tem isso aí. Aonde eu entrar, eu vou tomar gain. Então, é algo que às vezes nem ele percebe. Isso acontece tanto comigo quanto com outras pessoas. Ninguém é imune a isso. Que é o quê? Você hesita nas entradas por qualquer que seja o... Pode ser uma base emocional que você tenha ou algo no teu ciclo social daquele período, daquele dia, da noite anterior, algo que te limitou e te deu medo para o dia seguinte. Às vezes um stop recorrente, às vezes um stop um pouco maior, às vezes alguém que... Às vezes emocionalmente você chegou ali que você hesita nas entradas. E nessa de hesitar, você deixa passar alguns gains e quando você entra toma loss e daí você já viu a merda que vira. Então, toda vez que nós nos encontramos e ele tem aula comigo, quieto Zeus, pare mano. Meu doguinho aqui choramingando. Então toda vez que a gente tem aula, eu faço o quê? Forço ele as entradas. Então, antes de iniciar a aula, antes de abrir a sala, eu faço com que ele execute pelo menos 5 ordens, uma em cada par, uma em cada minuto. Então são 5 ordens seguidas, 5 pares diferentes, 5 minutos seguidos. Para que ele trabalhe sem a hesitação. Para que ele não tenha tempo de processar o estímulo emocional do loss ou do gain. Então ele trabalha de forma inconsciente. Claro, tudo sob controle, tudo bem administrado, não é na loucura. Ele já tem acesso ao operacional, ele sabe o que deve procurar no gráfico. Beleza? Então só o momento da entrada ali no EuroSD que eu vou ver o que eu acredito que você deva ter feito. E posteriormente a gente vai para as análises. Então isso aqui é para forçar você, é um aquecimento. Então se o teu stop loss é 50 no dia, 10 no dia, 20, pegue ordens mínimas, entre no mercado e fala, não, eu vou entrar, seja um aquecimento para o seu operacional. Para você saber, para você mostrar para o teu emocional, para tua mente, quem manda nessa porra é você. Você chegou para operar, tu vai operar e lasque-se. Você chegou para brabo aqui, então você já manda 5, 4 ordens seguidas, bum, você já dá aquele choque no emocional, que teu emocional vai falar, eita, melhor não mexer com esse cara hoje. Então você evita esses momentos de hesitação. Então vai lá, EuroSD, qual é o minuto que você entrou? Foi na 4 e 6. Eu teria recuperado na 4 e 7, mas tinha que Ah tá, você pegou um put de abertura pelo força da 4 e 5, zona fria batendo no suporte de pullback, deu aquele lozinho quase que por um candle da família do descanso aí, ainda mais que esse candle travou na simetria da 4 e 2, tomou loss aí, puxou na 4 e 7 o put de continuidade, isso? Não puxei, só troquei de par mesmo. Ah, tá. Mas você identificou... De olho nesse, era com certeza um put tranquilamente. Tá, então você puxaria um put na 4 e 7 se você não tivesse indo par a par, é isso? Tá, nesse caso, você poderia ter feito essa dobra. É que eu falei pra ele, abre 5 pares e faz 5 ordens em 5 pares diferentes. Nesse caso, você poderia ter feito, poderia ter contado. Aí no final pode contar como uma, poderia contar como duas, você é independente, mas poderia ter feito a dobra. Então deixa eu explicar aqui. Então no caso, você identificou a 4 e 5 como um candle de força. Tá bem óbvio, ela encobre a 4 e 4, já foi criada uma resistência na 4 horas e ela está num pullback da 3,57. Tu acreditou no push da 4 e 6. Tanto que o movimento aconteceu. Olha como a 4 e 6 ela desce. Só que onde que ela... perguntinha, vamos ver se tu entendeu. O porquê que tu levou ali o loss, provavelmente no final, você falou, né? Sim.
O que que fez o preço... O que que o preço deveria ter, abre aspas, rompido para, abre aspas, garantir o teu gain? Lembra que eu sempre falo, ó, se romper tal ponto é garantido o gain. Por quê? Ele rompe uma zona, uma microzona que segura o preço. O que que segurou o teu preço na 4,6 que fez ele voltar totalmente? O que que foi que te deu o loss? A simetria de 3,59. Da Se 3,58. Se tivesse rompido isso aí, era tranquilo. Exatamente, que é o quê? O preço ele estava perto da zona. Então ele foi, bateu, a zona muito forte a princípio jogou ele para cima. Só que a zona estava forte nas beiradas dela, no encostar nela. Só que a zona como um todo não teve a força de fazer um candle igual a 4 horas, igual a 3,57. Então a proximidade da zona estava morna, que é uma zona que tende a ser testada novamente, tanto que ela foi testada logo em seguida na 4,7. Então, o candle de 4,6 ele é apenas um candle da família do descanso, um candle de ruído, que é o quê? Aquele candlezinho que no final de um movimento de 5, 10 minutos ele não vai existir, ele vai ser liquidado. É só aquele ruído para gráficos muito rápidos. Então, muito bem analisado, loss aceito, mas já sabe, faz mais uma se o candle for ruído. Exatamente isso. Que garantiria, abre aspas, o seu gain seria o rompimento da 3,59. Simetria segura preço, isso daí não é de Deus a simetria. A simetria é foda, mano. Se você sabe, se você domina a observação de simetria, só nisso você ganha uns 10, 15% a mais na assertividade. Muito bem colocado, muito bem posicionado ali. CHFJPY 4,7, isso? Isso. Mano, calma. Tomou um loss de call, né? Tem a aberturazinha. Eu também já pensei que ia dar uma win e depois só caiu. Não sei o que eu faria aqui. Não sei se faz parte do meu padrão. Como você estava na obrigatoriedade de operar emocionalmente, talvez eu tivesse feito o mesmo call que você. Mas com o gráfico parado ainda, sem acesso à movimentação, eu não vou dizer o que eu teria feito. Eu não tenho análise com esse gráfico assim, eu não tenho análise. Mas o call foi justo, ele deu uma retração, ele deu um retorno ali, uma negação na 4,5, a 4,6 ela abate mais da metade do movimento anterior, a micro tendência, tanto a micro e a macro tendência são de altas, e normal, tanto que eu nem teria análise para o candle seguinte de 4,8, porque ele ficou consolidadinho, ele começou, segredinho. Se o mercado ele consolida, sabe aquela regra de vem candle de descanso, vem candle de ruído, você segue mais uma, vem um candle de força, você inverte a posição? Cuidado com isso aí quando ele travar em zonas. Se você reparar, ele com 3 candles você tem acesso a uma criação de consolidação. Talvez esse vídeo todo ele se resuma ao ponto principal, é esse. Com 3 candles você tem acesso a uma consolidação. Que é o que? Quando não há o rompimento desses candles anteriores. Então, 4,5 ele cria o fundo, a 4,6 sobe e cria um topinho. E a 4,7 testa ambos os lados e não rompe nenhum. Então, vamos supor que você... O que você consideraria esse candle de 4,7? Um candle de ruído ou um candle expressivo? Caramba, mano, um candle expressivo, mas... Um candle expressivo. Eu também não, é só cogitando, só hipoteticamente. Então 4,7 você faria ali, se você tivesse na obrigatoriedade, 4,7 se identificaria como um candle expressivo, pegaria um put na 4,8, correto? Provavelmente eu faria o mesmo. Não é obrigatoriamente operando para exercício emocional, eu executaria a ordem. Tecnicamente, dentro da busca da meta, sem o exercício, não tenho ordem nenhuma vista ali. Mas sim, o candle de 4,7 ele tem expressão, ele matou metade do 4,6, viraria a posição na 4,8. Porém, se estamos em um momento onde não temos a obrigatoriedade do exercício de fazer a operação, esse 4,7, por mais que ele seja maior do que o 4,6, ele está travado. E olha o que segurou, olha onde está a simetria da sombra da 4,7. Ele já bateu na zona e segurou, já bateu na simetria e segurou. Por mais, ele nasceu muito pequenininho, não tem, dá muito fácil dele bater e voltar, não dá não? Foi exatamente o que a 4,8 fez, ela bate e volta. Só que também teve uma puta negação daquela sombra da 4,7.
De qualquer maneira, 4 e 8 não tem. Não tem a dobradinha na 4 e 8, nem de inversão de posição e nem de continuidade. Simplesmente você fica fora do movimento na 4 e 8. Lembrando, se tivesse executado na 4 e 7, que para o meu operacional, para a minha visão, não tem entrada ali. Beleza? Então, com 3 candles, aqui, se a 4 e 7 ela rompe o corpo da 4 e 6 e 4 e 5, cara, era só uns 4, 5 pips para baixo, não faria diferença no movimento. Aí ele mostraria expressão. Oi? Mas aí ele segurou bem, isso aí eu já fico meio... já fica meio cabreiro. Tá, o K de JPY, então você foi 0x2 aqui já, né? É. Beleza. Você ficou quanto o placar final? Eu fiquei 2-3. Ganhou 3? Uma deu uma cagada por dia. Beleza. K de JPY 4 e 8 nesse descanso de 4 e 8. Nesse descanso não. Cuidado. Faz parte da família do descanso. Só que ele é um candle de... Sabe o nome da 4 e 8? Cara, de negação. Negação. Tu me diz que tu pegou o put na 4 e 9. Não, mas foi da 4 e 7 para 4 e 8. Ah, tá. 4 e 7 e 4 e 8. Ah, mas... Ó, o que você pegou? Não, o que você acha que eu peguei? Me diz o movimento que a 4 e 7 fez. Aqui na 4 e 8 depende do movimento. Depois ela fez uma retração bem devagarzinho também. Então ele subiu e começou a retrair de forma trator? Isso, depois manteve, ficou um sobe e desce meio fudidinho. Tá. Provavelmente eu pegaria um put no fechamento da 4 e 7 e teria tomado um loizinho sapeca. Eu peguei um caldo, mano. Foi expressivo essa segunda aí. Não é a segunda? Eu pensei que ela ia testar de novo a zona da 4 e 2. Olha como não é a segunda. Esse doji de 4 e 5, ele cinza, ele faz parte do movimento. Esse doji da 4 e 5, com a 4 e 4, ele faz parte do movimento vermelho. A partir do momento que vem a verde de 4 e 6, ele se torna no movimento verde, porque ele é neutro. Ele se adapta ao movimento que está ao lado dele. Então a 4 e 6 vindo verde, o doji se torna o primeiro do movimento, 4 e 6 a segunda, 4 e 7 já é a terceira. 4 e 7 ela é expressiva. Então já, claro, deixou sombra, mas o corpo dela é expressivo. Já entra na família da exaustão, já fica meio cabreiro. E daí ela retrai, ela estava lá em cima e ela começa a retrair de forma trator. O que o movimento trator faz? O movimento trator ele continua. Então, se ele está descendo o movimento trator, o que o movimento trator diz que o candle de 4 e 8 faria? Continuaria descendo, não seria? Então, eu interpretaria com o movimento trator, com a visualização do candle de 4 e 7 sendo a terceira, e a própria 4 e 7 deixando sombra ali em cima, metade do movimento é sombra. Se eu tivesse a obrigação de entrar, eu entraria de put na 4 e 8. Provavelmente no fechamento da 4 e 7, o próprio gap teria me arrebentado as pernas. Porém, eu teria tomado um loss de put por um candle de ruído ou um candle de força expressivo em 4 e 8? Ruído. É só mais um put, só executar mais um put na 4 e 9. 4 e 9 tem destaque, está numa zona, vem num cenário propício para entender como real força de reversão na 4 e 9. Justifica o push na 4 e 10? Tranquilamente. Boa, já faz uma dobradinha ali. Alguma dúvida aqui? Cara, eu não sabia que 2G dava para contar como meu família, porque eu só contei 2 que Não, eu já fiz, por exemplo, nesse movimento de... Mesmo que tenha uma simetria da 4 e 2, mas vou entrar. Nesse... Bem próximo da simetria e isso me deu uma vantagem. Nesse movimento de 3,56, 3,57, 3,58, você considera só 2 vermelhos e aquele doji ele não existe? Ou você considera um movimento de 3 candles? Por exemplo, lá na 3,34 até 3,40, até o doji eu considero verde. Então é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 verdes. Porém, quando vem a vermelha de 41, eu já considero 2 vermelhas. Saca? O doji ele sempre vai fazer parte do último movimento. Então, isso é que são momentos, são bem poucos dojis que aparecem, é uma margem bem baixa, só que em alguns momentos eles fazem muita diferença. Principalmente no candle de exaustão, que talvez se esse movimento da 4 e 7 não tivesse o doji da 4 e 5,
eu poderia até interpretar como força, porque realmente seria o segundo, teve expressão, claro, deixou sombra, mas não travou em simetria nenhuma. E se eu tivesse a obrigatoriedade de entrar, eu teria a mesma visão que você. Só que por eu interpretar o 4 e 5 como parte do movimento verde, e o verde deixado muita sombra, sabe, ter negado igual ele estava vindo ali ó, na 3,59, 3, 4 horas, 4 e 1, 4 e 6, ele foge do padrão de movimento que vai. Ele vai, mas ele volta. Então, ainda sendo o terceiro do movimento, travando nas sombras, eu interpretaria o movimento de baixa. Tanto que eu teria tomado loss por ruído, mas o movimento de baixa perdurou. Eu tinha interpretado 2 pontos, né? Tipo, ela deixou a ligação e tinha uma simetria ali perto que poderia dar mas eu tinha um movimento na 4-7 que estava uma tendência de alta. Eu vi o ponto como segundo que ele não como terceiro, eu falei, vou ter mais ponto para cá do que nesse caso, né? Show. Ó, a entradinha que a gente deixou passar aqui. Me diz que... Agora, não. No atual agora. O que está acontecendo aí? Put de vela de força. Put de abertura, vela de força, zona fria. Zona fria, tendência de baixo. Não tem nenhuma simetria segurando o preço. A única simetria segurando o preço é a cravada da 3,53. Mas isso já é uma simetria muito longe do preço. O que tem que ser levado em consideração é de 3 a 10 minutos as laterais, no caso a esquerda, para travar o preço. 4,32, ele está numa zona de suporte, ele tem agressão, ele está a favor de uma micro tendência, não tem simetria próxima segurando, é put no suporte na 33. Não, eu não peguei, eu tava... Não, eu também não. Eu só abri o gráfico e acabei vendo ali. Mas é só para reforçar. Eu peguei na CRF, que a gente estava conversando lá, eu vi uma oportunidade. Show. Tá, beleza. O KJPY, esse teu call aí, em alguns momentos eu teria interpretado da mesma forma, mas na maioria... Você viu como o Doji mudou a análise total? Pra caralho. Sem o Doji eu teria pego o call na grande maioria. Com o Doji é put. Mas não tá errado. Só faltou esse detalhe do Doji aí levar em consideração. Então, 4,9 no CHF-JPY. Deixa eu dar um bizu. 4,9. Essa foi a minha cagadinha, né? Mano. Ó. É put de abertura. É put de abertura pela simetria. Simetria da... Mano, isso aqui... Essa foi uma análise profícia, hein, mano? Por quê? Tá numa região de suporte da 4,5, 4,6, 4,7. Vem um puta cano de força 4,8. O bagulho tá numa tendência de alta. É pullback aceito. Meu irmão, a porrada de gente que pegou call de abertura na 4,9. A porrada. E daí o cara fala, porra. Eu falei, puta, eu fiz merda aqui. Aí os caras... Na simetria, era puxa tranquilamente aqui. Aí os caras... Aí os caras vão chorar, porra, Felipe, você me ensinou que ando de força, é o primeiro do movimento e, porra, perdi, maluco. Perdeu nada, meu querido, tu que foi, não percebeu. Simetria do lado, a primeira simetria que seguraria o preço, segurou cravado. Aqui, ó, talvez alguns não vão entender, simetria é isso aqui, ó, fechamento da 4,8, ela termina cravado com o ponto máximo que a 4,7 chega. Então quer dizer... É a mesma coisa dar um soco na parede. Não interessa se você tem 1,90m, 300 kg, se você é campeão universal de levantamento de peso, é o brabo. Se tu mete um porradão na parede e a parede não cai, quem tem mais força? Você ou a parede? A parede. O que você faz quando você mete um porradão com força na parede e teus ossos quebram tudo? Você chora. Você chora e tira a mão. Você vai bater e voltar. A premissa é essa. O kendo tem expressão? Tem tamanho? Tem. Mas ele tem força? Não. Se ele tivesse força, ele tinha rompido um pipe. É um falso kendo de força. Ele só tem tamanho. É a mesma coisa que você olhar uma Ferrari e falar, caralho, que tesão. Abre o capô. Tem um motor de bis lá dentro. Tem um motor de CG 150. Só tem carcaça, só tem tamanho. Kendos grandes não significam kendos fortes. Por exemplo, esse kendo de 4,10, ele é um kendo feio pra caramba, tem sombra pros dois lados, é metade do corpo da vermelha, só que ele tem muito mais força. Pelo cenário e pelo todo
todo em torno dele. Ele não trava em simetria, ele nega o rompimento lá embaixo, volta, ele mata mais da metade da 4 e 9, tá ligado? Então, aí é até mais bonito um call. Aqui não tem operacional, não faz parte do meu padrão, não opero. Aí justifica um call. Se eu tivesse a obrigatoriedade de operar, 4 e 11 é call de abertura. Mas a 4 e 8, você pegou put então na 4 e 9, né? Não, na 4 e 8 para 4 e 9 eu peguei call, mano. Porra, achei que você tinha pego put, rapaz. Mano, eu abri o par, faltava 3 segundos pra fazer a entrada via velona, mas não vi o par mesmo. Primeira coisa que você tem que olhar. Peguei o call, eu bati o olho. Primeira coisa que tu tem que olhar é a simetria do lado. 3 a 10 minutos são as mais importantes. Beleza? Então, pá, lascou. Aí, ó, outra coisinha, presta muita atenção. Quando acontece esse candle expressivo de 4 e 9, esse candle expressivo, 4 e 9, teria te dado um loss por candle de expressão ou candle de ruído? Expressão. Aí tu faz o que do candle do lado? Daria Errado. Presta atenção para quem vai assistir esse vídeo. Presta você atenção também. Essa premissa de tomar loss por um candle de ruído, você segue mais uma. Tomar loss por um candle de força, você inverte a posição, só é válida quando a análise original estiver dentro de um parâmetro. Não é qualquer análise que tu sai fazendo isso. Você vai arrebentar teu capital muito mais rápido. Não tem como você pegar um put na 4 e 9 porque a tua análise da 4 e 8 estava errada. Não dá para você seguir a posição em 4 e 10 de put porque o movimento estava certo. E daí essa análise da 4 e 9 ela não justifica a continuidade ali, tá ligado? Quer dizer, dependendo da leitura que fizer até justifica, mas eu não vou levar em consideração o mercado parado para fazer uma análise. Mas no geral, essa continuidade da 4 e 10 não é válida, não é viável. Porque a tua análise original já estava equivocada e era esperado o movimento de 4 e 9. Esse tipo de ordem, de candle de ruído segue uma, candle de ruído segue mais uma, candle de força inverte a posição, só é válida quando a análise original ela foi correta, foi dentro de um parâmetro testado e aprovado pelo Inmetro. Não. Mas porque daí, esse candle, a análise era que o candle de 4 e 9 já fosse cair. Tá ligado? Então, é só uma ordem de correção, essa ordem sequencial. E essa ordem de 4 e 10 não seria correção. Não seria válido identificar como uma correção e virar a posição. Então, essa questão das ordens é só quando a sua análise ela tiver um quê? Mas é só o teu jeito? Não. Se você tem um operacional definido e quer executar ordens de correção, tem ele muito bem definido e decorado, para você saber quando o mercado, você fez a análise correta, mas o mercado mercado só dando aquela trolladinha, porque a gente opera mercados muito, muito rápidos, aí você utiliza isso aqui, mas no geral, não piore, não cague e pise na merda que o fedor é pior, tá ligado? Aceita ali que é melhor. Aí você foi pro Euro JPY 4 e 10, 4 e 11, isso? Foi de 4 para 4 e 10. Isso aqui não tem segredo. Né? Tá, de 4 e 9 para 4 e 10? Foi 4 e 10. Put de abertura, candle de força, a verde de 4 e 8 trava nas simetrias, vem a vermelha, primeiro do movimento, candle de força, porra, reversão clara. Reversão clara é... Ele rompe os dois anteriores, Windows e vai. Então, só botei fé. Show! Muito bom, mano. Muito bem posicionado. Tá. Eu fiz. Show de bola. Você tem alguma dificuldade específica? Você bateu meta ontem, né? Você até me deu um susto. Você mandou falando que tinha estopado cheio, mas daí eu vi o puto histórico verde. Falei, caralho, o que esse boca de caçapa fez que estopou com esse histórico? Mas você tava com a meta cheia e não com o stop cheio. 30 minutinhos. Quase que tu... eu tinha batido. Foi legal, cara. Quase que tu leva chinelada de graça ontem. Quase que tu levou chinelada. Quase que eu falei, porra, eu ia mandar um áudio brabo, mano. Eu falei, não. Porra, o cara bateu 8-2, 9-1, alguma coisa assim, não foi? Foi 8-4.
Ou 8x4. Só que daí você pegou as sequências intercaladas do soro. Porra, pegou um histórico foda pra caralho, 66% de assertividade e estopou nessa merda. Ah, não. Aí eu fui ver o histórico e falei, não, mano, deixa eu somar isso aqui. Acho que ele errou o nome. É meta cheia, não stop cheio. Mas é isso aí. Tava emocionado, não. Tá. Você lembra das ordens que você executou ontem ou não? Os loss. Você lembra os motivos dos loss? Foi técnico ou foi porque você errou a análise? Foi porque o mercado não aceitou e fez o movimento oposto ou é porque você se equivocou na análise? Foi. Não, ontem não me equivoquei em nenhuma análise, que nem essa da simetria. Não, você teve uma que eu me equivoquei, que eu falei, caralho, aqui fiz merda, mas não vou me lembrar qual. Tá. Olha o EURUSD ali, ó. Tu pegou esse call do EURUSD, então não é EURUSD, acho que eu não avisei. Pegou o call do EURUSD na abertura da anterior aí, da 4,42? Da 4,41 para 4,42? É. Não, mas peguei um call agora, eu estudei, bati o olho, pá. Você pegou o call na 43 agora? Peguei para 43, não pode nenhuma simetria, uma vela de força na segunda, para terceira. Top. Tá. Me diz quais os pontos que favorecem o call na 42 e o call na 43. 42 tem deixou um pavio na 41, um gigantesco de negação com uma força na 41, não pode ter nenhuma simetria importante, só na 4,37, mas pela força ele vai um cálculo tranquilamente. Tá. E pegar uma dobradinha de 83 pela mesma força. A zona que é 34 e 35, elas começam a iniciar um rompimento. É uma zona do quê? Suporte ou resistência? 35? É, 35 e 36. Elas começam a romper o quê? Começa a romper um suporte criado ali. Beleza, então temos uma zona de suporte. Primeiro indicativo de falso rompimento e continuidade da tendência original. 38 é um candle do quê? Vamos ver se você sabe qual é o cenário que ele se encontra. O que é esse candle? Candle de... É o de pullback? Primeiro pullback. É candle de pullback de primeira vela. Primeiro indicativo de falso rompimento é o primeiro candle que nasce fora da zona, ele volta para testar. Bum! Beleza, fica esperto. Aí, beleza, pode até ser um pullback que o mercado aceite, 39,40 cai, beleza. Nesse caso, a continuidade de movimento, ela deve acontecer apenas, você deve prosseguir ao rompimento do candle ao rompimento do fundo do candle de rompimento, que é a abertura do candle de pullback de primeira vela, que seria, só daria continuidade nesse movimento acreditando na baixa novamente, se os candles de 39, 40 ou até o 41 rompessem e terminassem abaixo do fechamento da 37 e abertura da 38, que foi o ponto mais profundo que a zona foi, só que dela começou a subir, então não tem continuidade enquanto não haver esse rompimento. Daí vem a 39, vem a 40 a favor da tendência, a favor do rompimento, só que logo em seguida, vamos considerar só o corpo primeiro, a 41 rompe os dois corpos anteriores. Qual é o último candle de força? Qual é o último candle de força sendo apresentado? O último é o 38. 38, então esse candle verde de 41, ele vai a favor do último candle de força. Eles fazem um sanduíche dessas duas pequenininhas. Então são dois pinchers praticamente contra um pitbull. Sem levar em consideração que a sombra da 41 testou o fundo, negou o rompimento e voltou, criando aí, dando início a uma micro LTA. Então esses candles aí de 37, 38 conectados ao de 41 dão início ao pontapé de uma LTA. Então eu estou te dando acesso à criação de microzonas com 3, 4 candles. 3 candles você já identifica uma consolidação. Em 5 candles você identifica uma nova tendência, uma reversão. É call de abertura no 32. 32 faz o mesmo movimento, é o segundo do movimento. É um candle de força, na verdade é um candle de reversão, é um candle de negação que vira força, ambos os dois. Eles negam a baixa e viram candles fortes e expressivos. Então são 2 candles em apenas um. Então no caso aqui a gente tem 41 e 42 equivalente a 4 candles muito fortes. É um movimento muito agressivo. Tá ligado? Certo. Eu identificaria os 39 e 40 meio que como um ruidinho, né? Não chegou a bater nem a 38 e quando visse a 40 não teria mais ponto para fazer um cálculo. Exatamente. Tranquilo. Exatamente. Eu já não pegaria
eu já não pegaria o 30, o 39. Mas aí, claro, depende do movimento, eu não lembro qual foi o movimento, mas eu evitaria. Mas a 42 não tem como deixar passar esse put. 43, você falou que ela não travou em cima, eu não estava de olho na 43, mas deixa eu ver, ela não travou em nada. Realmente a 42 ela terminou limpa. Não tem nenhuma simetria. Tem a simetria lá da 4,22, mas aí já tem 20, quase meia hora atrás. Não precisa considerar. É o meio que eu coloco peso em simetrias. Se ela Sim. tá longe pelo atual movimento, não. Que 46 é um candle do quê? Cara, não é um candle de esforço que ele parou na simetria, né? Parou na simetria. É a mesma pegada daquela ordem que eu te falei. É um falso candle de força. É aquele cara grandão, pá, diz que faz e acontece, é o brabo. Deu um soco na parede, quebrou todos os dedos. Não é um candle que eu opere na 47. Por quê? Tem expressão ativa após o movimento cansado das verdes. Então o candle vermelho ele tem talvez uma expressão para fortalecer o put. Só que ao mesmo tempo eu tenho uma puta simetria do lado, a primeira que segurou. Então eu tenho pontos fortes para call e pontos fortes para put. De qualquer forma eu fico fora. Se eu tiver a obrigatoriedade de operar, eu vou a favor da simetria. Mas no geral eu não executo esse tipo de ordem. Beleza? Também não foi porque... Ó a diferença. Ó a diferença. Esse candle de 47 ele é um candle de força. Ele engole mais da metade do movimento da anterior. Ele não trava em simetria. Pode bater a linha aí. Ele não trava em simetria. Ele está a favor da LTA e ele aceita um pullbackzinho criado pela simetria da 45. Esse 47 tem real força. Enquanto o 46 é um falso forte. Tá ligado? E o 47 é menor do que o 46. Entendeu? É um candle que realmente não opera esse de 46. Mas eu vou ficar mais ligado com essa simetria. Beleza. A gente já continuou, só deixa eu finalizar o vídeo. Rapaziada, solta o like nesse vídeo, desenrola isso aí, se inscreve no canal, deixa seu feedback, beleza? Tamo junto, é nóis e é isso aí. Se inscreve nos links aí, tem o nosso Instagram, o meu Instagram pessoal, o Instagram da empresa. No Instagram eu solto enquete todo dia, eu abro margem para perguntas e eu respondo todas, beleza? Se inscreve nos grupos gratuitos, tem um grupo no Telegram, tem alguns grupos no WhatsApp que ainda tem vagas, beleza? A gente pode trocar uma ideia, vocês podem ter contato com a gente diário aí. E é isso aí. Obrigado pela companhia, desenrola esse like, se inscreve no canal, tamo junto, é nóis. Vou dar prosseguimento nas aulas aqui, só um minutinho.